Paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai querido, abençoa-nos com a ministração da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse é um texto muito conhecido e que tem tantas possibilidades de abordagem nesse texto que a gente nunca sabe direito o que falar sobre ele, tão rico que ele é. E hoje eu queria rapidamente conversar com os irmãos sobre a igreja a partir desse texto. Nós temos aqui 2 filhos e eu já ouvi de tudo sobre esse sermão, de tudo. Já ouvi até críticas freudianas a ele. Eu me lembro de uma moça que disse: esse pai devia ter um problema porque os 2 filhos estão com problema com ele, deve ser culpa dele. Então, eu já ouvi de tudo sobre esse texto. Esse texto é muito rico e ele é rico em todos os sentidos. Eu já ouvi até uma vez um rapaz muito bem intencionado que disse que ia dar uma palavra sobre oração usando esse texto.
leu a primeira parte do texto e disse: você, se quiser receber uma bênção de Deus, tem de ir ao trono da graça, olhar bem nos olhos de Deus e dizer: dá o que é meu. Então, como eu disse sobre esse texto, eu já ouvi de tudo. E por isso eu acho que não tem nada de novo que se possa dizer a partir desse texto, mas ele é tão rico que vale a pena revisitá-lo de quando em quando. E nós temos aqui um pai e dois filhos. Os dois filhos têm, em relação ao pai, parece que a mesma visão. Apenas a diferença entre eles é a forma como eles reagem a isso. Mas parece que ambos consideram o pai um entrave à vida deles. O mais novo quer viver a vida. Ele quer ser dono do seu próprio nariz, ele quer construir a vida de acordo com a sua própria vontade, ele quer fazer o que lhe vier à cabeça, enfim, ele quer liberdade plena, absoluta, irrestrita, incondicional. E parece que na cabeça dele há um entrave, há uma impossibilidade. E essa impossibilidade é o seu pai. A impossibilidade é o seu pai. Ele quer ser livre, mas o pai não deixa. Ele quer incondicionabilidade para as decisões dele, o pai não permite. Ele quer fazer o que vier à cabeça, o pai não dá essa chance, ele decide: eu vou embora. Eu vou embora, eu vou viver. Vou viver, vou pegar o que é meu e vou viver. Ele não tem nada ainda, o pai está vivo, ele não tem nada, mas ele desconsidera o pai. O pai é um entrave tão grande que já morreu no coração dele. Ele desconsidera a existência do pai, volta-se para o pai e diz: olha, eu quero o que é meu e vou embora. E o pai acata a decisão do filho. Ele reparte os bens entre os dois filhos e deixa o filho tomar posse. Na verdade, ele divide os bens entre os dois. Então, o mais novo tem o que pediu, e o mais velho tem também, por decorrência da escolha do mais novo. Às vezes eu fico pensando se o Shakespeare não inspirou o Rei Lear nessa parábola, o pai que entrega o reino, no caso do Rei Lear, aos 3 filhos, e depois fica sem nada. Mas é interessante. E tem o irmão mais velho, o filho mais velho. O filho mais velho também olha para o pai como um entrave. Ele só reage de forma diferente do irmão. E como é que a gente sabe que ele olha para o pai como um entrave? Pelas considerações que ele faz ao pai quando o irmão mais novo retorna para casa. Ele diz para o pai: olha, eu tenho obedecido o senhor fielmente, tenho cumprido as suas determinações, nunca desobedeci-lhe nenhuma das ordens, e o senhor nem um cabrito o senhor jamais ofereceu para que eu pudesse fazer um churrasco com meus amigos. E no entanto vem aí esse teu filho devasso que desperdiçou tudo com as meretrizes, e o senhor mata o novilho cevado. Quer dizer, eu não estou entendendo mais nada, eu já não entendo mais o que é que passa pela cabeça do senhor. Na verdade, dá a impressão de que ele nunca o entendeu mesmo. É como se ele dissesse: olha, de verdade, eu nunca entendi direito o senhor e agora entendo menos ainda. Mas a relação dele com o pai também é uma relação complicada, porque ele vê o pai como um sujeito que não presta atenção nas coisas boas que o filho faz, que não sabe recompensar os que lhe são fiéis, que não sabe recompensar os que lhe são leais. Então são 2 filhos com problemas com o pai. Cada um reagiu de uma maneira. São 2 formas de reagir num estado de rebelião cega. Um no sentido horário e outro no sentido anti-horário, mas todos eles girando em torno do mesmo eixo. É muito interessante essa figura. É interessante também observar alguns detalhes nesse texto. Por exemplo, que o irmão mais velho sabia que o irmão tinha se afundado com meretrizes. E é uma boa pergunta. Por que ele sabia disso? Como ele soube disso? Uma vez que o infortúnio do irmão poderia ter sido causado simplesmente por um negócio mal planejado. Investiu tudo num negócio, faliu, perdeu tudo. Pronto, paciência. Isso acontece, a vida é assim, acontece com muita gente.
Mas ele sabia exatamente o que havia acontecido com o irmão. O irmão havia vivido de modo relaxado, em devassidão plena, gastou, na verdade, perdulariamente todos os seus bens. Como é que ele sabia disso? Provavelmente o pai, embora tivesse deixado o filho mais novo ir embora, de alguma maneira ficou monitorando, até porque o pai sabia exatamente a hora que o filho estava voltando e estava lá para recebê-lo. Dá-nos então a impressão de que o filho abandonou o pai, mas o pai nunca abandonou o filho. O filho estava sendo monitorado de longe pelo pai, que sabia exatamente o que estava acontecendo com o filho, e o irmão mais velho sabia também, a ponto de apresentar o diagnóstico corretíssimo. Foi isso que aconteceu mesmo. Ele viveu dissolutamente. Então são coisas interessantes que a gente vê nesse texto. Um pai e dois filhos. O pai entrega os bens aos filhos, e um dos filhos simplesmente toma tudo o que tem, o que acha que tem, e vai viver longe do pai, rompe com o pai, rompe com o seu Deus, rompe com a sua cultura, rompe com a sua forma de viver a vida, rompe com a sua sabedoria, com os seus princípios, vai embora para viver a sua vida do jeito que lhe desce na cabeça. E o segundo filho fica, mas fica com aquela perspectiva de melhor com ele do que sem ele, ou pior sem ele. Ele é ruim mesmo, eu não consigo entendê-lo, não consigo me relacionar bem com ele, mas pior sem ele, eu fico. Então, de certa maneira, ele concorda com o irmão mais novo, mas decide por outro caminho. Ele decide que é melhor ficar, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos entraves, apesar de ser o pai do jeito que é, melhor ficar com o pai. É um quadro triste, se você olhar sob essa perspectiva, é um quadro triste, um quadro até desalentador. Agora, um outro detalhe é que o pai continua nutrindo pelos dois filhos um amor inexplicável, porque ele continua tratando-os com carinho, continua tratando-os com abertura, continua tratando-os com amor. Recebe o mais novo de uma forma inusitada até para o filho. O filho nem tem mais a pretensão de voltar a ser filho. Ele quer um lugar como funcionário. Ele caiu em si. Ele se deu conta da loucura que ele estava fazendo. Ele se deu conta de que com o pai dele, os empregados do pai dele viviam melhor do que ele. E ele disse: puxa, meu pai tem empregados, meu pai trata os empregados muito melhor do que eu estou sendo tratado aqui, deixa eu voltar. Deixa eu voltar para ser empregado do meu pai. Isso é interessante porque quando ele se dá conta de que o pai trata os empregados melhor do que ele está sendo tratado, ele finalmente se dá conta de que o pai é bom. Meu pai é bom. Ali no meio da pocilga, no meio da desdita, no meio da miséria, no meio da vergonha, do vexame, ele se dá conta: gente, meu pai é bom. Olha como meu pai trata os funcionários dele. Meu pai é bom. O que eu estou fazendo aqui? O que deu em mim? O que aconteceu comigo? E ele volta. Finalmente ele se deu conta. Às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente precisa apanhar na vida para descobrir as coisas boas que nós temos. E ele finalmente se dá conta: meu pai é bom. Meu pai trata muito bem os funcionários. Se eu fosse funcionário do meu pai, não estaria passando fome. Não teria que ficar aqui implorando e com vontade de comer a comida dos porcos e tendo um patrão tão rude que não me dá a menor chance. Diz: não vai comer, acabou, vai trabalhar primeiro. Quando você terminar o seu serviço, recebe a sua paga, faz com o seu dinheiro o que você quiser, mas agora você não tem direito a nada ainda. Que coisa interessante. E ele se dá conta finalmente: meu pai é bom. Como é que eu não vi isso? Meu pai é bom. Eu vou voltar para lá e vou voltar para ser empregado.
Mas qual não foi a surpresa dele quando o pai nem sequer lhe permite terminar o discurso que ele havia elaborado com tanta precisão para dizer ao pai, abrindo-lhe o coração: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu voltei só para ser empregado, eu reconheço a tua bondade, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas por favor me deixa trabalhar para o Senhor. Qual não foi a surpresa dele quando o pai sequer lhe permite terminar o discurso e já vai abraçando e já vai chamando os funcionários e dizendo: tragam a roupa de príncipe, tragam o anel da família, matem o bezerro cevado, vamos festejar, vamos fazer uma festa porque esse menino estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Realmente o pai era bom. Agora é interessante que o pai esperava do filho mais velho alguma coisa que ele não encontrou. Por quê? Porque ele lançou mão do novilho. E de fato o novilho já não era mais do pai, era do irmão mais velho, porque o pai havia repartido os bens entre os dois. O filho mais novo pegou o que tinha e gastou. O filho mais velho ficou com a outra parte. Então já não era mais do pai, nada mais era do pai, tudo era do filho. E o pai lançou mão do novilho cevado para fazer uma festa para o irmão mais novo. O que o pai pensava do filho mais velho? Ele vai se alegrar também. Ele vai festejar comigo. É claro que ele não vai se importar da gente ter lançado mão do novilho para fazer um churrasco pro irmão, porque é o irmão dele, ele o ama, ele ama o irmão, ele vai recebê-lo com festa, com pompa, com circunstância, ele vai festejar comigo. É interessante que se, no caso da relação entre o filho mais novo e o pai surpreende o filho mais novo, correndo para abraçá-lo, quando ele já não se acha digno nem mesmo de ser tratado como filho, mas querendo apenas ser empregado. Agora quem é o responsável pela surpresa é o irmão mais velho. O irmão mais velho é que surpreende o pai, porque o pai está esperando que ele venha para festejar, que ele não tenha nenhuma restrição, pelo contrário, que ele entre na festa. Ele entra na festa: meu irmão voltou finalmente, ganhou juízo esse menino, voltou para casa, que bom, recuperamos esse menino. Mas qual não foi a surpresa do pai quando ele recebe o aviso por parte de um funcionário dizendo: seu filho mais velho está lá fora e diz que não entra aqui nem morto, nem carregado ele entra nessa festa. E lá vai o pai, que foi ao encontro do primeiro filho, ao encontro do segundo. Filho, o que está acontecendo? E o filho disse: eu é que lhe pergunto, o que está acontecendo? Quer dizer que eu lhe obedeço, cumpro-lhe as ordens, nunca faltei com a minha lealdade, nem um cabrito o senhor me deu, e esse menino devasso, dissoluto, perdulário, o senhor faz uma festa ainda com as minhas posses, não é? E o pai, surpreso, disse: escuta, mas eu dividi o bem entre os dois. Você não fez churrasco com seus amigos porque você não quis. Você não lançou mão dos cabritos que quisesse porque não quis. Você não fez festa porque não quis festejar. Eu dividi entre vocês dois. Do que você está falando? Você não acreditou que eu tinha feito isso mesmo? Eu dividi entre vocês. Por que você não fez festa? O problema não está comigo, filho, o problema está com você. Eu reparti os bens entre os dois. Você podia ter feito quantos churrascos quisesse, tantas festas quanto quisesse. Você poderia ter matado tantos novilhos quanto quisesse, tantos cabritos quanto quisesse, é seu. Por que você não fez? Então esse é um quadro interessante. É um quadro muito rico. Um quadro cheio de surpresas.
E do que será que Jesus está falando? Como eu disse, há N aplicações que se possa fazer desse texto. Mas hoje eu queria fazer uma aplicação que tem a ver com a igreja. E eu gostaria de dizer que, na verdade, Jesus está falando de um terceiro filho. Um terceiro filho que não está aqui, mas que ele gostaria, que o pai gostaria que estivesse. Um terceiro filho. Há 2 filhos aqui, mas na verdade, o pai gostaria que houvesse um terceiro. Qual seria a característica desse terceiro filho? Em primeiro lugar, um filho que entendesse que a alegria de viver é estar ao lado do pai. Diferente do filho mais novo, que entendeu que para viver com liberdade tinha de romper com o pai. O terceiro filho seria um filho que teria uma posição totalmente diferente do irmão mais novo. A visão dele seria, não, a alegria de viver está em ficar com o pai. O pai é maravilhoso. Não há vida melhor do que viver com o pai. O pai é bom, o pai é amoroso, o pai é extraordinário. Não tem ninguém que vive com qualidade de vida que nós vivemos. Não tem ninguém que viva com a alegria que nós vivemos. Não tem ninguém que seja tão amado quanto nós somos. Não, viver com o pai é que é vida. Eu vou largar isso? De jeito nenhum. Vocês dois estão doidos. Vocês não entenderam o papai. Viver com o papai é maravilhoso. Alguém para quem andar com o pai fosse o maior de todos os presentes. A outra qualidade do terceiro filho é que ele entenderia que prazer é obedecer o pai mesmo. Obedecer o pai não é um fardo, porque o pai é sábio, porque tudo que o pai diz é repleto de sabedoria, repleto de bondade, repleto de inteligência, repleto de riqueza. É maravilhoso ouvir o pai, é maravilhoso obedecê-lo, é maravilhoso meditar dia e noite naquilo que ele fala. Que não tem nenhum fardo em obedecer o pai. Obedecer o pai é a melhor coisa. Quanto mais a gente obedece, mais a gente cresce. Quanto mais a gente obedece, mais a gente aprende. Quanto mais a gente obedece, mais a gente se nutre da sabedoria dele. Quanto mais a gente obedece, mais parecido com ele a gente fica. Não tem nada melhor do que isso. O terceiro filho teria no pai a alegria de viver, teria na amizade com o pai a felicidade da vida, teria nas leis do pai o prazer da vida. É o terceiro filho. E seria um terceiro filho que amaria os irmãos como o pai ama. Do que Jesus está falando aqui? Quem o filho mais velho representa e quem o filho mais novo representa? O filho mais novo representa os gentios, aqueles que nunca quiseram nada com Deus, aqueles que o tempo todo romperam com Ele, que nunca levaram em consideração nem a sua existência, nem a sua vontade, nem o seu desejo, que não querem nada com Ele, absolutamente nada com Ele. Viveram sempre distantes. Embora tivessem recebido de Deus o dom de existir, a vida, as bênçãos, a alegria, a fartura, nunca reconheceram Deus como seu provedor. Nunca reconheceram Deus como o seu benfeitor. Sempre acharam que tinham direito a tudo e mais um pouco. E que tinham direito de fazer com aquilo que o que bem entendessem. Esses são gentios. É uma classe da raça humana que desconsidera Deus, que sequer se dá conta da existência dele e que acha que tudo isso aqui é o acaso, e se a sorte me sorriu é o acaso benfazejo. Ótimo, sorte minha. Não há nenhum provedor, não há nenhum benfeitor, não há ninguém por detrás disso. E o filho mais velho? O filho mais velho representa o judaísmo,
que sempre soube de Deus, que sempre teve acesso às suas leis, que sempre teve acesso à sua palavra, que sempre teve acesso à sua sabedoria, mas que nunca o entendeu direito. Nunca o entendeu direito. Nunca entendeu direito o seu coração. E não conseguia se abrir para o irmão mais novo. Não conseguia se abrir para os gentios. Não conseguia se abrir missiologicamente. Não conseguia se abrir. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa parábola aparece num contexto assim. A primeira parábola que Jesus conta no capítulo 15 é a parábola da ovelha perdida. E ele diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Pergunta de Jesus: qual de vocês não faz isso? Resposta: ninguém. Ninguém faz isso. Só um louco faz isso. Só um doido faz isso. Quer dizer que você tem 100 ovelhas, você perde uma, deixa 99 no campo, vai procurar a ovelha perdida, pega a ovelha perdida e em vez de ir nem ao campo você volta mais, você vai direto para sua casa fazer uma festa. E quem ficou cuidando das 99? Você deixou as 99 no campo, à mercê do lobo, à mercê do ladrão, à mercê do quê? Das hienas? Quem faz isso? Ninguém faz isso. O que Jesus está dizendo? Que ele está procurando um tipo de gente tão apaixonada pelos perdidos que está disposta a fazer qualquer sacrifício para trazê-los de volta para o Pai. Porque isso ninguém faz. Qual de vocês que tendo 100 ovelhas, tendo perdido uma, deixa as 99 no campo, vai correndo, acha a ovelha, pega a ovelha e vai direto para sua casa e esquece as 99 no campo? Ninguém faz isso. No máximo que o sujeito faz é pegar as 99, levar para o aprisco, trancar direitinho no aprisco, aí chamar alguém para cuidar das 99 e aí começar toda uma busca pela centésima na esperança de achá-la em algum momento. Do que Jesus está falando aqui? Está falando do sujeito doido. Doido de amor, doido de paixão pelo que se perdeu. Que está disposto a fazer qualquer loucura para recuperar o que foi perdido. Então, na primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, ele fala da necessidade de estar apaixonado pelos perdidos. Na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, ele fala do valor dos perdidos. Agora é outra abordagem. Por quê? Porque a dracma, a moeda de prata, era equivalente a um dia de trabalho. E um dia de trabalho é valioso. E aí a mulher perdeu uma moeda. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? Isso faz todo sentido. Porque é uma dracma, é um dia de trabalho. Não pode perder um dia de trabalho. Então, na primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, Jesus está dizendo: gente, vocês não entendem Deus. Deus é um ser apaixonado pelos que estão longe dele. E ele esperava de vocês, porque ele está falando aos judeus, ele esperava de vocês que vocês fossem tão apaixonados pelos perdidos quanto eles. Ele esperava de vocês que vocês estivessem tão desejosos de recuperar as pessoas para Deus quanto ele está. Isso que ele esperava de vocês. Aí na segunda parábola ele diz: porque para Deus cada perdido é extremamente precioso. E aí ele conta a parábola da dracma perdida. E isso faz todo sentido, porque a dracma é um dia de trabalho. Ninguém quer jogar fora um dia de trabalho. Principalmente para alguém que tem 10 dias de trabalho nas mãos, está perdendo 10%. Isso é valioso.
Então, na segunda parábola, Jesus está dizendo: gente, os perdidos são valiosos, Deus os ama, é preciso encetar qualquer sacrifício, qualquer esforço que for necessário para trazê-los, porque eles são valiosos. E na terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, Jesus está dizendo: está faltando um filho nessa história. Está faltando um filho nessa história. Está faltando o filho que compreende o pai. Quem é o terceiro filho? O terceiro filho é a igreja. Falei que eu ia falar da igreja? Demorou, mas chegou. O terceiro filho é a igreja. Deus espera que nós sejamos o terceiro filho. Deus espera que nós sejamos aqueles que o amem de paixão. Para quem viver é andar com Ele. Deus espera que nós sejamos aqueles para quem a lei dele é um prazer. E Deus espera que nós sejamos como Ele, amando os que Ele ama com paixão desmedida. O terceiro filho é a igreja. Somos nós, ou deveríamos ser nós. Que características deveríamos ter como terceiro filho? Primeiro, amar a Deus de paixão. Entendendo que se há vida fora de Deus, eu não sei onde é que está. Porque para nós, viver é estar com Ele. Ele é a vida. Viver é andar com Ele, é estar com Ele o tempo todo, é amá-lo acima de todas as coisas. Isso para nós é que é vida. Vida é comunhão com Ele, vida é amizade com Ele, vida é andar com Ele de manhã, de tarde e de noite. As leis dele para nós, você quer coisa mais sábia do que obedecer a Deus? Você conhece palavras mais sábias do que as palavras de Deus? Conhece palavras mais repletas de profundidade, de significado do que as palavras que ele diz? Não, para nós é um prazer, porque para nós prazer é meditar nisso de dia e de noite. Meditar no que Ele diz, meditar no que Ele é, meditar no que Ele faz. Cada movimento do universo, cada movimento da natureza nos fala de Deus. Cada palavra que nós lemos no seu livro nos fala dele. E nós temos um imenso prazer em meditar em tudo que vimos, tudo que sabemos e tudo que veremos nele e acerca dele. O terceiro filho. E como Deus, somos apaixonados pelos seres humanos, apaixonados pela raça humana. Queremos ver a raça humana resgatada. Queremos ver os seres humanos de dignidade retomada. Nós somos apaixonados por gente. Não conseguimos dormir direito com gente nas sarjetas, com gente vivendo a deriva do diabo, a deriva da miséria, a deriva da angústia, a deriva da dor, a deriva das drogas, a deriva da depressão, a deriva de toda sorte de infelicidade. Porque Deus ama essas pessoas e nós que somos amigos de Deus, o terceiro filho, os amamos também. E como Deus, estamos prontos a qualquer sacrifício para que eles possam ser resgatados, para que eles possam ser transformados. E nós usamos tudo que Deus nos deu para buscar o filho perdido e para festejar a sua volta. Que era o que o pai esperava do filho mais velho. Ele esperava que o filho mais velho não apenas usasse o que agora era dele para festejar com seus amigos, mas que ele usasse o que era dele para ir buscar o irmão mais novo.
para ir dizer para o irmão: escuta, você ficou louco, o que você está fazendo aqui? Vamos voltar para casa. Por que você está vivendo essa vida doida aqui? Você quer morrer? O que você deu? Você ficou louco? Olha o que você está fazendo, você está desperdiçando tudo. É isso que você chama de vida? É isso que você chama de liberdade? É isso que você chama de absoluto controle da sua vida? Você está jogando a sua vida fora. Vem comigo, vamos voltar para casa. Isso é o que o pai esperava do filho mais velho. Na verdade, ele esperava que o filho mais velho fosse o terceiro filho. Mas o filho mais velho não conseguiu entender o pai. Não conseguiu entender o pai, logo desprezou o filho, o irmão. É assim, quanto mais nós andamos com o pai, mais amamos as pessoas. Quanto menos andamos com o pai, mais discriminamos as pessoas. Nós somos o terceiro filho. Quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos, após ouvir a confissão de Pedro: eu edificarei a minha igreja, ele estava dizendo isso. Eu vou gerar o terceiro filho. Eu vou gerar o terceiro filho. Aquele que vai compreender o Pai como eu compreendo, que vai amar o Pai como eu amo, que vai desfrutar do Pai como eu desfruto, que vai ter no Pai a razão da sua existência como eu tenho, que vai ter na vontade do Pai o seu alimento como é para mim. Eu vou gerar o terceiro filho, que vai adorar o Pai em espírito e em verdade, vai adorar o Pai em todo lugar e em tudo que faz. Eu vou gerar o terceiro filho, que vai amar aqueles que o Pai ama com paixão desmedida, que como Pai vai entregar tudo, como o Pai entregou o Filho, para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou gerar o terceiro filho. Esse é o nosso desafio, irmãos. O nosso desafio é ser o terceiro filho. Esse é o desafio, ser o terceiro filho. Isso é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o terceiro filho. Para quem viver é andar com Deus. Para quem prazer é meditar na sua lei, de dia e de noite. Para quem alegria é andar nos caminhos do Senhor. Para quem obedecer ao Senhor não é pesado, não é um fardo. Pelo contrário, é uma festa perene, porque a gente sabe que está mergulhando em águas profundas, em águas de sabedoria indescritíveis, e que a gente está se tornando um pouquinho parecido com o Pai. Que Deus nos abençoe. Que nós realmente nos demos conta disso, que a nossa vocação é sermos o terceiro filho, aquele que está com o Pai por alegria e prazer, que ama os irmãos porque não tem outro jeito a não ser amar os irmãos, que está pronto a qualquer sacrifício para que os irmãos voltem, porque ele sabe que a volta dos irmãos vai agradar o coração do Pai. Que Deus nos abençoe.